A paz do Senhor esteja convosco. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 11, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras: a justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos dado, porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, igreja? A palavra de Romanos, ela nos trata sobre após aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, temos paz com Deus. Por quê? Porque é diferente de termos sentimentos pacíficos, como a calma e a tranquilidade. Ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Não existe mais hostilidade entre nós. Não há mais algum pecado que possa nos impedir de estar na presença de Deus. Quando estamos buscando ao Senhor, aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Fazemos do Senhor nosso Deus o suficiente para nossas vidas. Nada mais pode nos afastar de Deus, porque vamos renunciar tudo aquilo que o mundo vai nos oferecer. Vamos renunciar, não vamos querer mais os pratos que este mundo venha nos oferecer, porque Deus é suficiente para nossas vidas. Jesus Cristo opera em nossas vidas e nos traz a paz com Deus quando nos reconciliamos com Deus, quando aceitamos a Jesus Cristo. Gozamos da presença de Cristo em nossas vidas, porque estamos na presença de Deus, mas ainda vamos enfrentar, amados, problemas cotidianos que muitas vezes nos ajudam a crescer. Não devemos desanimar à frente às tentações e às dificuldades que vão aparecer, pois aprendemos a depender do único poder disponível para nós, o que vem de Cristo e vive em nós pelo Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo e fazemos dele o Senhor de nossas vidas, estamos fortalecidos em Deus, temos paz para com Deus, e ainda que coisas do mundo venham nos afligir, a nos oprimir, a presença de Deus e a paz do Senhor ainda estará conosco. Por isso, Paulo afirma que, como crentes em Jesus, estamos em uma posição altamente privilegiada. Sabe por quê? Porque Deus não só nos declara inocentes, mas como também nos conduz para perto dele. Ao invés de sermos inimigos, nos tornamos amigos de Deus. João capítulo 15, verso 15 e Gálatas capítulo 4, verso 5. Para o cristão do primeiro século, sofrer era a regra e não a exceção. Paulo disse que devemos superar o sofrimento para sermos aprovados por Deus. Isso significa experimentaremos dificuldades que nos farão crescer. Devemos nos alegrar no sofrimento, não porque gostamos da dor, mas porque sabemos que Deus usa as dificuldades da nossa vida e os ataques de Satanás para edificar o nosso caráter. Os problemas com que nós
defrontamos inesperadamente desenvolve a nossa perseverança, que por sua vez fortalece o nosso caráter, aprofunda a nossa confiança em Deus e nos proporciona a maior confiança sobre o futuro. Se você pensa de alguma forma que a sua paciência está sendo testada, ligeiramente agradeça a Deus pelas oportunidades de crescimento e lide com as circunstâncias usando o poder de Deus. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, 1 Pedro capítulo 1, verso 6 a 7. Os três membros da Trindade estão envolvidos na salvação. O Pai amou tanto ao mundo que enviou seu Filho para preencher a lacuna existente entre nós e Ele. João capítulo 3, verso 16. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para preencher a nossa vida de amor e a capacitar-nos para viver pelo seu poder. Atos capítulo 1, verso 8. Com todo esse amoroso cuidado, nada mais nos resta a não ser a servir a Deus completamente. Amados, éramos fracos, indefesos, porque de nossa parte nada podíamos fazer para nos salvar. Alguém teria de vir e resgatar-nos. Cristo veio no momento exato da história, de acordo com o cronograma de Deus. Ele controlou todos os fatos, os momentos, os métodos, todos os acontecimentos que envolvem a morte de Jesus. A frase "sendo nós ainda pecadores" é impressionante. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, não porque fôssemos suficientes e bons, mas porque Ele nos ama. Quando você se sentir inseguro a respeito do amor de Deus, lembre-se de que Ele amou antes mesmo que você o procurasse. O amor que levou Cristo a morrer por nós é o mesmo que enviou o Espírito Santo para viver e nos guiar todos os dias. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que nos salva, e esta é a nossa disposição em nosso cotidiano. Ao começar uma vida com Cristo, tenha certeza de que uma reserva de poder e amor para usar todos os dias quando tiver de enfrentar desafios e provações. É necessário orar para obter o amor e o poder de Deus em nossa vida. Deus é santo, não se pode ser associado ao pecado. Todas as pessoas são pecadoras, portanto estão separadas dele. Além disso, todo pecado merece uma punição. Entretanto, em vez de nos castigar com a merecida morte, Cristo assumiu nossos pecados e recebeu o nosso castigo ao morrer na cruz. Desde então podemos nos alegrar em Deus pela fé na obra de Cristo, aproximando-nos de Deus como amigos e não mais como seus inimigos. Sabe por quê? Porque aceitamos a Jesus Cristo, e quando estamos na presença de Deus, estamos em paz com Deus. Então, por mais, amados irmãos, que você esteja passando algo em sua vida, tenha paz com Deus, porque é isto que o Senhor oferece a você. Ainda que parece não ter nenhuma paz, nenhuma tranquilidade sobre a sua vida, não deixe de buscar ao Senhor nosso Deus. Não deixe de se fortalecer nele, porque somente estando na presença de Deus, Ele te fortalecerá e você sentirá os braços calorosos do Espírito Santo de Deus lhe confortando, aleluias, e Ele te guiará no caminho certo que deve andar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.